A gente recebe hoje o advogado e analista político do portal Inteligência Política, doutor Melilo Diniz. Olá, doutor Melilo, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Raquel, é uma alegria e um prazer. Eu quero dizer que a gente sempre no Brasil está cheio de novidades, né? Pois é, notícia que não para. E nessa quinta-feira, o Supremo confirmou a decisão de Edson Fachin no plenário, anulando as condenações de Lula lá de Curitiba. Difícil, doutor Melilo, às vezes a gente explicar para o ouvinte tudo isso, o que é político, o que é jurídico. Quer dizer, Lula tinha sido condenado até pelo STJ, ficou preso, ficou fora das eleições, e agora o Supremo reverte tudo isso. Como é que o senhor vê esse caso? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal passou a ser um ator fundamental na política brasileira. Durante muitos anos, nós não tivemos o hábito de avaliar, analisar e discutir as consequências da atuação e das decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso mudou e mudou para sempre. Sobre o caso do Lula, é importante destacar que, desde o começo, o grupo de advogados que o defende discutia a tese da competência ou não da 13ª Vara Federal, comandada à época pelo juiz Sérgio Moro, para analisar todos os casos relacionados a Lula. E que somente em novembro de 2020 é que esse tema, depois de passar pela primeira instância, depois de passar pelo TRF e também depois de passar pelo STJ, chegou no Supremo. E o Supremo deu uma decisão em menos de 6 meses, o que é muito raro, é muito rápido. De todo modo, o problema das consequências é que elas vêm depois. Essa demora do Poder Judiciário como um todo em analisar os casos acaba trazendo consequências políticas e a população fica um pouco espantada diante do tempo que isso levou. A questão da suspeição de Sérgio Moro ainda vai ser analisada. A gente viu surgir aí à tona toda essa situação das conversas, né, entre Moro e os procuradores. Algo pode mudar ainda nesse cenário, ou a decisão de ontem já configura aí um novo cenário eleitoral? Olha, foi uma decisão bem distinta do ponto de vista da usual 6-5, o placar usual que tem no Supremo. Você teve aí 8-3, é muito indicativo de que o Supremo deve manter-se nessa toada, nesse ritmo, nesse rumo, e traz ao mundo da política a presença de Luiz Inácio Lula da Silva como personagem que vai, provavelmente, disputar as eleições de 2022. Mesmo que os processos de Lula sejam retomados pela Justiça Federal, do Distrito Federal ou de outras regiões, ainda há esse debate na semana que vem, o fato é que é quase impossível que ele seja alcançado por algum tipo de inelegibilidade. Portanto, Lula voltou, e como muita gente tem discutido, voltou forte para a disputa eleitoral do próximo ano. Pois é, isso que eu iria lhe perguntar. Com a decisão de Fachin anulando, considerando que o juiz de Curitiba não tinha competência para julgar Lula, ele é candidato ano que vem? O senhor está certo disso hoje? E a gente começa desde já um debate eleitoral, uma polarização? A polarização, Raquel, é algo que a gente está metido desde há muito, não é algo recente. E o surgimento do personagem Luiz Inácio Lula da Silva como candidato é uma coisa que acelera esta polarização. É claro que há até uma imoralidade em antecipar o debate eleitoral antes de resolver essa tragédia chamada pandemia e esse número insuportável de mortos. Mas parece que a gente não vai conseguir evitar esse debate já em 2021. E 2021 traz, então, Lula muito forte. É provável que você tenha um cenário com 3 grandes candidaturas, uma candidatura de reeleição, que é a do próprio Jair Bolsonaro, uma candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e uma tentativa de um caminho do meio, que não está claro, mas é provável que daqui até o final do ano se consolide uma tendência. Virou uma janela estreita, mas é possível que você tenha aí
esses 3 grupos concorrendo com os 3 nomes e os personagens. E aí, pasme, ainda sem discutir um projeto para o Brasil. Pois é, está muito na figura, né? A personagem, nessa, né? Tem o ex-presidente, você tem o atual presidente, talvez um nome de centro. Esse nome seria uma terceira via? O senhor acha que é possível construir, com os nomes que estão aí, uma chapa alternativa a esses dois? Eu tenho muita resistência a projetos políticos que são encarnados em personagens. Eu sempre defendi que política se faz com projeto, com propostas, com diálogo com a população. Parece que eu sou minoritário no Brasil, porque todo mundo prefere muito mais discutir os nomes. E é possível, sim, que a terceira via, esse modo mais de centro, centro-direita, centro-esquerda, se articule aí num blocão que vai também tentar disputar as eleições. Se Bolsonaro se desgastar muito na imagem popular, ele vem perdendo a sua popularidade, pode ser, inclusive, que você tenha uma disputa não entre Bolsonaro e o resto do mundo, mas entre os 2 outros polos de disputa que estarão aí se organizando para 2022. Então, a gente vai ter que acompanhar esse cenário de muito perto, porque, essencialmente, não dá para prever qualquer tipo de coisa diante, repito, da tragédia brasileira que estamos atravessando e que pode ter profundas consequências eleitorais. Nenhum político estará imune ao vírus. O senhor acha que esse desgaste do presidente Bolsonaro poderia retirá-lo, inclusive, de um segundo turno? O senhor anteveu essa possibilidade? Não tenho dúvida de que, a depender do desgaste, a depender da tragédia e a depender da forma como isso vai ser discutido pelos demais participantes do processo político, pode, inclusive, retirar Bolsonaro. Bolsonaro tem uma base de adeptos ainda muito fortalecida, algo em torno de 12%, 15%, vai precisar aí de 20, 20 e poucos por cento para chegar no segundo turno. Então, nessa variável aí de quem o apoia, de quem não o apoia, você vai ter. Ele perdeu o discurso liberalizante, porque, como a gente tem visto, é um intervencionista na economia, portanto, parte das elites vão se afastar de Bolsonaro. Ele perdeu o discurso anticorrupção, porque não só brigou com Sérgio Moro, mas também tem uma série de problemas aí que envolvem o seu nome e de sua família. E, para complicar, ele não tem conseguido fazer nada de concreto, é um desgoverno na área da pandemia. Portanto, pode ser que Bolsonaro sofra muito até chegar o dia da votação do primeiro turno de 2022. O senhor vê alguma chance do ex-presidente Lula fazer uma composição? Eu já vi gente defendendo, porém, que ele assumisse a vice numa chapa. O senhor acha isso possível? Ou até pelo PT? Como é que o senhor vê isso? Olha, esse modelo argentino, porque a experiência de ter um grande nome como vice-presidente recentemente ocorreu na Argentina com Cristina Kirchner e Alberto Fernandes como líder da chapa, é improvável de se reproduzir no Brasil. Primeiro porque Lula é muito pesado do ponto de vista da sua consistência e da sua substância política. Depois é que é muito difícil para alguém assumir esse papel de linha de frente, de testa de ferro, quando, na verdade, se sabe que, para se ter uma candidatura mais ou menos competitiva, o Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar juntar outros personagens, outros grupos políticos, outros partidos. Será muito difícil se ele caminhar para 2022 numa chapa puro sangue, que é a única chapa que permite esse tipo de manobra. Eu não creio que isso vá acontecer por conta dessas razões e também porque é muito difícil fazer isso dentro da dinâmica eleitoral brasileira em que se exige a participação de outros membros do clube para poder ter algum tipo de competitividade. Além disso, Lula vai estar pensando muito em formar uma bancada federal mais consistente do que tem hoje o PT e uma base de apoio para, em caso de vitória, governar, do que necessariamente em uma disputa no executivo, com governadores. Então, o arco de aliança que ele vai propor para o país provavelmente é muito amplo para impedir
que haja esse tipo de opção, uma chapa puro sangue em que ele vem como vice-presidente. Ou então que ele viesse como vice numa chapa de algum outro nome de outro partido. Um Ciro Gomes, um Boulos. O senhor acha difícil? Eu acho improvável, mas a política brasileira não se cansa de nos espantar. A questão de uma via alternativa, uma terceira via, o senhor acha que seria algo mais de centro-direita, centro-esquerda? Daria para reunir numa cesta tantos nomes que estão por aí, que transitam aí pela direita e pela Não esquerda? tenho dúvida, na nossa experiência histórica, isso já aconteceu algumas vezes, e é provável que o pessoal vai ter que tomar aí muito remédio para digestão para colocar todo mundo num bloco único e partir para a disputa eleitoral. Mas não tem nenhum problema do ponto de vista eleitoral, até porque eleição e ideologia no Brasil são coisas que andam separadas. Nomes como Dória, Huck, Ciro Gomes, Rodrigo Maia, como é que o senhor encaixa esses nomes agora nessa polarização Bolsonaro-Lula? Membros de um grupo que vai ter que passar por uma janela estreita. Esses nomes que você citou são nomes que cada vez mais estão pressionados por conta da configuração que tomou a eleição de 2022 com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas pesquisas desse momento, que não são pesquisas 100% precisas, porque a eleição está muito distante, já colocam Lula como favorito. E isso vai impactar nas conversas internas deste grupo. Alguns dos que você citou, inclusive, provavelmente sairão de disputas porque verão pouca possibilidade. E, para piorar, como só são candidatos dois, o presidente e o vice, o grupo que você se refere tem pelo menos 6 grandes interessados em disputar. Então, alguém ficará de fora. Doutor Mililo, passaremos, além dessa crise gravíssima sanitária, me parece respirar o ar eleitoral a partir de agora mais do que nunca, né? Estamos submetidos a uma crise sanitária, a uma crise econômica, a fome voltou com força no Brasil inteiro, mas nós estamos nos autoiludindo, pensando que discutir eleição de 2022 é algo que vai mudar essa realidade. Não vai, essa realidade só muda com muita luta, com muita organização, com muita cooperação. Entretanto, eu sempre digo que quem adora discutir eleições antes do tempo são 3 grupos: os jornalistas, os analistas e aqueles que têm algum tipo de interesse na disputa, especialmente grupos empresariais. Portanto, não vamos fugir disso e vamos nos ver muitas vezes, Raquel, e dialogar muitas vezes sobre as eleições de 2022. Doutor Melilo, muitíssimo obrigada pela participação aqui na RFI. Eu que agradeço, um abraço a todos e estou sempre com a mesma disposição e muita alegria. Obrigado.